meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo aqui, já tô falando logo, que tem conteúdo sensível, tá? A gente vai falar hoje sobre morte e exumação cadavérica. Então, vou explicar para vocês o que acontece com o nosso corpo após a morte, biologicamente falando, e até quando pode se fazer uma exumação cadavérica, ou seja, até onde o corpo humano vai conservar algum tipo de material biológico que possa ser submetido aí a uma exumação, a um exame aí histológico, toxicológico, tá certo? Então, vou explicar para vocês o que acontece com o nosso corpo após a morte. Torno a dizer, tem conteúdo sensível nesse vídeo. Vai ter algumas imagenzinhas aí que são sensíveis a algumas pessoas. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas que é sensível a essas imagens, pare agora de ver esse vídeo. Mas, se você tem curiosidade de saber o que acontece com o nosso corpo após a morte, quando que pode ser determinada uma exumação cadavérica, como ela é feita, então acompanhe esse vídeo comigo até o final. Bom, gente, só os corajosos agora presentes. Brincadeira. Cada um tem as suas próprias sensibilidades, a gente não pode aí achar que as nossas sensibilidades são as mesmas que o outro, né? Ou que nós somos mais fortes por conta disso ou daquilo. Cada um tem a sua força e a sua própria inteligência. O importante é respeitar. Mas você que é um curioso da medicina legal, você que é um curioso do direito, um estudante do direito, vamos lá estudar a morte, gente. Dentro da medicina legal, o estudo da morte é chamado de tanatologia forense. Então a gente sabe, né, enquanto ser vivo, enquanto ser humano, que um dia seremos abraçados, né, pelo sono da morte, ou quem sabe até uma morte aí que seja acidental ou que seja uma morte criminosa. Todos nós sabemos que vamos passar para o outro lado, só não sabemos como. Mas o que acontece com o nosso corpo após a morte? Morri. E aí, o que vai acontecer? E exumação cadavérica? Até quando dá para fazer essa exumação? Nós tivemos o caso aí midiático do Tom Veiga, né, o Louro José, que a família aí chegou a aventar a possibilidade de uma exumação cadavérica para tentar verificar se houve uma morte ali que foi provocada de alguma forma, tá? Já havia passado mais de 4 meses, né, da morte dele. Então, já havia avançado bastante nas mudanças, né, que acontecem biologicamente com o nosso corpo após o advento da morte. Será que depois de 5 meses seria possível encontrar algum material biológico para fazer esse exame aí, que seria um exame, no caso seria um exame toxicológico, né, que queriam fazer nele? Falaram que era um envenenamento, enfim, parece que já esclareceram, né, que a família realmente não tem de verdade essa intenção. Mas será que depois de 5 meses ainda tem material biológico para se fazer essa análise, uma eventual análise? Então, hoje a gente vai responder essa pergunta, tá? Então, vamos lá, gente. Morreu, acabou a vida, o que acontece com o cadáver? Primeiro, ele vai apresentar a rigidez cadavérica. Eu tenho um vídeo específico, vou deixar aqui em cima para vocês. Rigidez cadavérica, como ela acontece, tá? A rigidez, ela é crânio-caudal. Ela começa do crânio e vai descendo aí, né? E ela tem variações. Pode ter variações, por exemplo, pela adiposidade do corpo, pela própria temperatura também, aonde o cadáver se encontra. Então, mas a tanatologia aí, ela diz mais ou menos por quanto tempo acontece essa rigidez e em quanto tempo ela permanece, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui para vocês, quem quiser estudar apenas sobre rigidez cadavérica, tá aqui nesse conteúdo. Após a rigidez, gente, o corpo começa a apresentar o quê? O livor mortis. Por que acontece o livor mortis? Que são aquelas manchas, né, que ficam no cadáver. Porque a nossa pressão arterial, né, após morto, vai a 0. E o que acontece? Então, o sangue, ele migra para as partes mais baixas do cadáver. Então, se o cadáver está na posição supinada, então vai ficar ali na parte mais baixa, a gente falando de gravidade, certo? Então, essas manchas, muitas vezes, quem não tem conhecimento disso, pode achar que é uma mancha, por exemplo, que foi anterior à morte, ou que foi até causadora da morte. Por isso que é importante vocês, como operadores do direito, conhecerem essas manchas. Imagine vocês delegados, aí encontram lá um cadáver, esse cadáver é levado ao IML, você como delegado vai até lá para examinar se houve uma morte acidental, se houve uma morte ali suspeita, e você vê essas manchas, você fala, nossa, ele tomou um monte de porrada,
nas costas ou na frente do corpo, né? Dependendo da posição onde o cadáver se encontra. E não é, aquilo ali são as manchas de hipóstase. Vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês, quem quiser ver, quem tiver curiosidade, né, de saber com figuras, mas lembrando sempre que é um conteúdo bastante sensível. Após a rigidez, né, após o rigor mortis, livor mortis, o que acontece? Autólise. O que é a autólise? É a falta de troca, para-se, né, as trocas ali celulares, as trocas nutritivas entre as células. A gente sabe que durante a vida as nossas células estão sempre trocando ali informações, estão morrendo, estão nascendo novas células, então isso para. Com essa parada das células, começa o fenômeno transformativo que a gente chama de putrefação na medicina legal, tá certo? É um fenômeno transformativo, porque a gente vai sair dessa forma, né? E vamos ter outra forma, né? Biologicamente aí passamos a ter outra forma. E como se inicia a putrefação? A putrefação ela é capitaneada, né, pelas bactérias que já existentes no nosso corpo e as bactérias do ambiente. Então, aonde a gente tem mais bactéria? No intestino. Nosso intestino é um lugar onde tem mais bactérias, destaca várias funções aí do nosso corpo, até mesmo ligado à depressão. Ainda é um órgão aí que tem que ser muito estudado por essa flora bacteriana ser muito rica. Então, após a morte, o que acontece? Começa uma mancha, vou deixar a imagem também aqui para vocês, lembrando, a imagem é sensível para algumas audiências. Vou deixar aqui, é a mancha verde abdominal. Essa mancha verde abdominal é justamente onde tem a concentração maior de bactérias no nosso corpo, tá? Então, começa com essa mancha verde abdominal, o período que a gente chama de período de coloração, tá bom? E dura de 18 a 24 horas, tá? Após o óbito. Ela começa, né, no abdômen, como eu mostrei aí, no abdômen baixo, mas ela vai se espalhando pelo corpo todo. Dura até uma semana esse fenômeno, que a gente chama fase de putrefação, período de coloração, onde o cadáver vai mudar de cor. Depois disso, inicia-se o período gasoso. O período gasoso dura 2 semanas. Esse período é um transformativo bem forte do cadáver, tá? E ele faz com que o cadáver aumente de tamanho, face principalmente nos homens. O pênis e o saco escrotal também aumenta bastante de tamanho. Eu vou trazer para vocês uma imagem, é bastante sensível para algumas audiências. Então, fiquem atentos ao conteúdo, tá? E essa fase pode durar até 3 semanas, tá bom? Depois começa o período coliquativo. Esse período coliquativo é o período mais longo da fase de putrefação. É onde, pela ação das bactérias, né, os tecidos moles vão se desprendendo dos ossos, tá? Pode durar até 3 anos, dependendo de como o cadáver está armazenado. Aqui, a maioria das pessoas opta por enterrar o cadáver, né? Tem outras culturas que fazem ou dão outros destinos. Mas falando de um cadáver enterrado, pode durar até 3 anos. Por que essa grande variação? Às vezes dura 12 meses, mas pode durar até 3 anos. Se for uma pessoa que faz um tratamento muito forte com antibióticos, por exemplo, uma pessoa que teve um tratamento longo aí contra o câncer, que fazia um tratamento forte com antibióticos, então pode conservar muito mais, porque os antibióticos vão fazer aí retardar, né, a ação das bactérias, das larvas aí que vão ser responsáveis por esse período coliquativo, tá certo? E depois começa a esqueletização, onde só vai ficar mesmo o esqueleto, tá? O esqueleto, ele permanece, mas com o tempo, por ele ser mais denso, ele permanece mais tempo, né, a esqueletização, mas os ossos ficam mais frágeis e mais quebradiços com o tempo. Vou deixar a imagem também para vocês verem, tá bom? E o que acontece? Falando de exumação, se a gente for pensar no caso do Tom Veiga, ainda dentro de 5 meses, teria muito material biológico ainda
para ser analisado. Então, por exemplo, falando-se de manchas, de equimoses, já não teria, porque já estaria num estado mais avançado, teria muita mancha de hipóstase, então já teria mancha verde abdominal. Então, falando-se, por exemplo, de, vamos ver se essa morte foi violenta ou não, passado já alguns meses, já não é possível aí determinar, a não ser que seja feita ali uma busca por fraturas, vai variar muito, são assim, inúmeras as possibilidades quando a gente fala de exumação cadavérica e possibilidade de morte. Então, vai precisar ser analisado caso a caso. Mas é certo que passados aí até 3 anos, mais de 3 anos da morte, só se encontraria o esqueleto. Então, as análises biológicas estariam parcialmente aí prejudicadas, tá certo? E quando que pode acontecer a exumação? Essa é a grande pergunta, por quê? Porque as pessoas falam, vai exumar, e acham que é só chegar lá, né? A opinião pública acha que é só chegar lá e falar, abre e manda para o laboratório. Não é assim, tá? A exumação, ela só é determinada dentro do processo, está no artigo 163 do Código de Processo Penal, então é um meio de prova. Se é um meio de prova, só pode ser determinado por um juiz, judicialmente. Então, se eu já tenho uma morte que foi determinada como uma morte que já tem causa determinada, por exemplo, no caso do Tom Veiga, foi determinado que foi um AVC. Então, eu teria que aí notificar a autoridade policial, noticiar a autoridade policial que aquilo era uma morte suspeita, a autoridade policial ia deliberar se abriria ou não uma investigação criminal e nessa investigação criminal teria que ser pedida essa exumação e aí o juiz vai avaliar se é ou não, né, cabível aí a exumação nesse caso. Por que eu falo isso? Porque é uma técnica que o próprio França, meu amigo, que eu estudo medicina legal com o livro dele, quem tiver interesse em entender mais de medicina legal, compre o livro do França, é caríssimo, o último que saiu caríssimo, R$300, mas você acha em sebo e tem poucas atualizações, dá para aproveitar bastante coisa. O França fala o seguinte da exumação, gente, a mais árdua e repulsiva das perícias médico-legais. Realmente, nunca presenciei uma exumação e também não pretendo presenciar, porque deve ser uma coisa que deve ser muito marcante para os olhos de quem presencia. Então, se você já teve a oportunidade de presenciar uma exumação, deixa aqui nos comentários a sua impressão, o que aconteceu e como foi. Mas como é feita essa exumação? É o mesmo procedimento da necrópsia médico-legal. Lembrando que tem que se reconhecer, né, se o cadáver realmente é do objeto da perícia, né, porque se falando de crime, pode haver aí uma pessoa enterrada no lugar de outra, as possibilidades são infinitas. E aí vai ser feito um auto, né, de exumação e tem que ser de hora determinado conforme está lá no 163. Então, só para vocês entenderem, gente, que a exumação não é assim bagunçado que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento. Precisa-se de haver uma morte suspeita e uma autorização, uma determinação judicial. Então, se fosse realizar, no caso do Louro José, do Tom Veiga, teria que se obedecer todo um processo criminal até se chegar a uma determinação da exumação, se o juiz entendesse que era relevante para se discutir sobre o caso, tá certo? Bom, gente, então falamos sobre os fenômenos aí transformativos, falamos sobre as fases da putrefação cadavérica, falamos sobre exumação cadavérica, quando ela pode ser determinada e por que ela vai ser determinada ou não. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta esse vídeo para chegar esse conteúdo a muito mais gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Em breve lançarei meu curso Advogando do Zero com a prática judicial. Não vai ter lei, nem doutrina, nem jurisprudência. Vai ter a prática nua e crua da advocacia criminal. Ative o sininho então para receber as notificações. Muito obrigada, até o próximo vídeo.